o milagre que mudou a vida de Gabriel. Gabriel tinha apenas 27 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: pseudoxantoma elástico, uma doença genética rara que afeta os tecidos elásticos do corpo, causando problemas graves nos vasos sanguíneos, pele e olhos. Os médicos foram claros: não havia cura. Com o tempo ele desenvolveria cegueira, hemorragias internas e complicações cardíacas. A perspectiva era desoladora. Ele era um jovem trabalhador, filho de pais humildes, que sempre lutaram para dar o melhor a ele e à irmã mais nova. Quando os primeiros sintomas apareceram, manchas amareladas na pele e uma estranha fadiga, Gabriel ignorou, achando que era estresse do trabalho. Mas quando começou a ter problemas de visão e dores no peito, procurou ajuda médica. O veredicto foi como uma facada: uma doença degenerativa sem tratamento efetivo. Os dias se tornaram pesados. Gabriel, que sempre foi otimista, passou a evitar os amigos, temendo que notassem suas limitações. A mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples, tentava consolá-lo: meu filho, Deus tem um propósito. Não desanime. Mas Gabriel, embora criado em um lar católico, nunca havia tido uma experiência profunda com Deus. A dor o afastava ainda mais. Até que um dia, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta médica, um senhor de aparência serena se aproximou. Vestia uma camisa social simples, sem gravatas ou excessos, e carregava uma Bíblia na mão. Você parece triste, meu irmão, disse com voz calma. Posso orar por você? Gabriel, surpreso, quase recusou, mas algo no olhar daquele homem o fez assentir. O senhor se apresentou como irmão José, membro da congregação cristã no Brasil. Lá na nossa igreja, muitos têm encontrado consolo. Não prometo milagres, mas prometo que você será recebido com amor, disse antes de anotar o endereço da congregação mais próxima em um papelzinho amassado. Gabriel guardou no bolso sem muita esperança. O primeiro culto. Uma semana depois, sem saber por que Gabriel decidiu ir, chegou tímido, vestindo uma camisa social que não usava há meses. A igreja era simples, um salão modestamente decorado, sem instrumentos musicais, apenas os irmãos e irmãs sentados em cadeiras de madeira. As mulheres usavam saias longas e blusas discretas, os homens, camisas abotoadas até o colarinho. Não havia holofotes, nem palcos, nem show. Apenas um ancião à frente, de pé, com a Bíblia aberta. O culto começou com hinos cantados à capela, vozes unidas em harmonia simples, mas cheias de fervor. Gabriel não conhecia as músicas, mas as letras falavam de fé e de confiança, de um Deus que ouve. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como havia sido curada de uma doença nos rins após meses de oração. Outro irmão compartilhou como Deus o livrara de um acidente de trabalho. Não eram histórias exageradas, mas relatos quietos, dados com humildade, como quem conta algo natural entre irmãos. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, falou sobre a fé que move montanhas. Deus não mudou, irmãos. Ele ainda opera hoje, não por nosso merecimento, mas por sua misericórdia. Gabriel sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Quando o ancião pediu que quem precisasse de oração se levantasse, ele hesitou. Mas então, como se puxado por uma força maior, se pôs de pé trêmulo. Irmãos e irmãs se aproximaram, colocando as mãos em seus ombros. Não havia gritos nem espetáculo. Apenas orações sinceras, em voz baixa, como quem fala com um pai. Senhor, toca neste irmão. Dá-lhe força. Se for tua vontade, restaura seu corpo. Gabriel chorou. Não por vergonha, mas porque, pela primeira vez em meses, sentiu que não estava sozinho. A fé que cresce. Gabriel passou a frequentar as reuniões. Não era fácil. Alguns dias a visão embaçava tanto que mal enxergava as páginas do inário. Outros, as dores no peito faziam dobrar-se no banco. Mas os irmãos o acolheram sem julgamento. Uma irmã, chamava-se Ana, sentava-se ao seu lado e lia os hinos para ele. Outro irmão, seu Antônio, um aposentado, o levava de carro quando as pernas doíam demais para andar. Certa noite após a Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o suco de uva eram partilhados em memória de Cristo, Gabriel sentiu uma paz que não entendia. O ancião explicou: a ceia não é mágica, meu filho, mas é um momento de comunhão com Deus. Ele conhece suas dores. Gabriel começou a orar em casa, sozinho, com palavras simples: Senhor, se o Senhor quiser, me cura. Mas se não for tua vontade, me dá força para suportar. Um domingo após o culto, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas. Quem deseja entregar sua vida a Cristo, que se prepare, disse. Gabriel sentiu o coração acelerar. Ele ainda tinha dúvidas, medos, mas algo dentro dele clamava por aquele passo.
Na semana seguinte, vestindo uma túnica branca emprestada, ele desceu às águas, diante dos irmãos. Quando emergiu, não sentiu nenhuma mudança física, mas uma certeza: agora pertencia a Deus. O milagre. 3 meses depois do batismo, Gabriel foi a uma consulta de rotina. O médico, surpreso, repetiu os exames. Os níveis de cálcio nas artérias que antes indicavam o avanço da doença estavam estáveis. As manchas na pele que antes se espalhavam haviam parado de crescer. Isso não faz sentido, murmurou o médico. Pseudoxantoma elástico não regride. No máximo, estabiliza em casos muito raros. Gabriel não disse nada sobre suas orações. Mas quando chegou em casa, chorou. Não era uma cura instantânea como nos filmes. Era um processo lento, mas real. Sua visão melhorou gradualmente. As dores no peito diminuíram. Os médicos não tinham explicação. Na próxima reunião de testemunhos, Gabriel se levantou. Suas mãos tremiam, mas sua voz estava firme. Eu vim aqui quebrado, sem esperança. Mas Deus, em sua bondade, me deu mais do que eu merecia. Não sei por que Ele escolheu me abençoar assim, mas sei que não foi por meu mérito. Foi pela fé dos irmãos que oraram por mim, pela graça dele. Muitas lágrimas caíram naquele dia. Ninguém gritou, ninguém correu. Apenas glorificaram a Deus, em silêncio reverente. A lição. Anos depois, Gabriel ainda frequenta a congregação cristã no Brasil. Agora, é ele quem acolhe os novos, quem ora pelos doentes, quem lembra aos irmãos que Deus não desampara seus filhos. Sua doença não desapareceu completamente, algumas marcas permanecem, mas ele vive sem dores, sem medos. Certa vez, um jovem lhe perguntou: Irmão Gabriel, por que Deus cura uns e outros não? Ele sorriu, lembrando-se do Senhor José, daquele primeiro convite. Não sei, meu irmão. Mas sei que Deus não erra. Às vezes, a cura que precisamos não é do corpo, mas da alma. O importante é confiar nele, mesmo quando não entendemos. E é assim que Gabriel vive, não na busca de milagres, mas na certeza de que seja na saúde ou na enfermidade, Deus está no controle. E isso para ele é milagre suficiente. O encontro que mudou tudo. Era uma tarde de sábado, quando Gabriel chegou mais cedo à igreja para ajudar na preparação do culto. Enquanto arrumava as cadeiras, notou um homem sentado nos fundos com o rosto marcado pela preocupação. Era Carlos, um irmão que havia se afastado da congregação há alguns anos, depois que sua filha, Ana, foi diagnosticada com uma doença rara. Gabriel se aproximou com calma. Irmão Carlos, que bom ver você aqui de novo. O homem levantou os olhos com um sorriso triste. Vim porque não sei mais para onde ir, Gabriel. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Gabriel sentou-se ao seu lado e, sem pressa, começou a contar sua própria história. Falou das dores, das noites em claro, do desespero que quase o afastou da fé. Mas também falou da mão de Deus que o sustentou, mesmo quando a cura não veio do jeito que ele imaginava. Eu não posso prometer que sua filha será curada como eu fui, irmão. Mas posso dizer que Deus não a abandonou. E nem a você. Carlos abaixou a cabeça e Gabriel viu as lágrimas caírem. Às vezes, a gente acha que a fé é só para os momentos de vitória. Mas é nos vales que a gente descobre o quanto Deus é fiel. Naquela noite, durante o culto, Carlos se levantou e pediu oração. A congregação inteira se uniu clamando não apenas pela cura de Ana, mas pela paz daquela família. Não houve um milagre instantâneo, nem um sinal visível. Mas algo mudou no coração de Carlos. Ele voltou a frequentar a igreja, não mais com amargura, mas com esperança. A surpresa de Deus. Semanas depois, Ana começou a apresentar uma melhora inesperada. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. O que antes era considerado irreversível agora mostrava sinais de regressão. Não foi uma cura completa, mas foi o suficiente para que Carlos entendesse: Deus ouve, Deus age, mas no seu tempo e do seu jeito. Hoje, Ana ainda faz acompanhamento médico, mas vive com qualidade de vida que ninguém imaginava. E Carlos tornou-se um dos mais dedicados servos da igreja, sempre pronto a ajudar quem passa por provações. Gabriel, ao ver aquela família transformada, lembrava-se das palavras que um dia ouvirá do Senhor José: Deus não desampara seus filhos. E agora, ele via isso não apenas em sua vida, mas na vida de tantos outros. O milagre que não acaba. Anos se passaram, e a história de Gabriel e Carlos se tornou um testemunho vivo na congregação. Não porque suas curas foram perfeitas, mas porque suas vidas foram restauradas. A dor não desapareceu por completo, mas a fé o sustentou. Certa vez, um grupo de jovens perguntou a Gabriel: como o Senhor consegue ter tanta certeza de que Deus está no controle, mesmo quando as coisas não acontecem como a gente quer? Ele olhou para eles com os olhos brilhando e respondeu: porque já vi Deus trabalhar de maneiras que eu nunca imaginei.
Às vezes o milagre não é a cura, mas a força para enfrentar o que vem. Às vezes não é a resposta que a gente queria, mas a paz que a gente não esperava. E assim, a cada sábado, a cada culto, a cada oração, Gabriel e Carlos continuam ali, não como homens que receberam tudo o que pediram, mas como homens que aprenderam a confiar em quem sabe todas as coisas. Porque no final, o maior milagre não é a mudança das circunstâncias, mas a transformação do coração. E isso só Deus pode fazer. Um dia, enquanto Gabriel e Carlos ajudavam a organizar os bancos da igreja antes do culto, um casal chegou chorando à porta do templo. Era Maria e João, pais de uma menina de 5 anos chamada Sofia, que havia nascido com uma doença rara e grave. Os médicos já tinham dito que não havia mais esperança, que era só questão de tempo. Irmãos, por favor, orem por nossa filha, suplicou Maria com as mãos trêmulas. Não aguentamos mais ver ela sofrer. Gabriel e Carlos se olharam, lembrando de tudo que já haviam passado. Sem hesitar, chamaram os obreiros e a igreja inteira se uniu em oração. Não foi uma oração curta, nem apenas um pedido por cura. Foi um clamor de fé com lágrimas, com louvor, com a certeza de que Deus ouve seu povo. Naquela noite, enquanto Sofia dormia no hospital, algo aconteceu. Os aparelhos começaram a mostrar sinais de melhora. Os médicos, espantados, não conseguiram explicar. Em poucos dias a menina abriu os olhos, sorriu e pela primeira vez em meses pediu para comer. Quando Maria e João voltaram à igreja no sábado seguinte, trazendo Sofia nos braços, o templo inteiro explodiu em lágrimas e louvor. A menina, antes à beira da morte, agora corria pelos corredores, brincando com as outras crianças. Deus fez um milagre, gritou João emocionado. Mas Gabriel, com os olhos cheios d'água, apenas sorriu e disse: o milagre não foi só a cura de Sofia. Foi a fé que nasceu no coração de cada um que orou por ela. Foi a igreja se unindo como família. Foi Deus mostrando que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil provou que onde há fé, Deus age. Não sempre do jeito que a gente espera, mas sempre do jeito que é melhor. Porque o Senhor não muda as circunstâncias só para nos agradar, mas para nos aproximar dele. E isso, meus irmãos, é o maior milagre de todos. Naquela mesma semana, a notícia do milagre de Sofia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Não demorou para que pessoas de todos os cantos começassem a chegar até a congregação, não só por curiosidade, mas com o coração sedento de algo que só Deus poderia dar. Muitos vinham com dores físicas, outros com feridas na alma, mas todos com uma esperança renovada depois de ouvir o que o Senhor havia feito. Entre eles estava Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos calejadas pelo trabalho duro. Ela chegava arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço de anos carregando um fardo que ninguém via. Seu filho, Lucas, havia se perdido nas ruas há mais de uma década, levado pelas drogas e pela má companhia. As autoridades tinham desistido, os vizinhos já nem falavam mais no assunto, e até seu marido, de tanto sofrer, partirá desse mundo sem ver o filho de volta. Dona Maria vivia só, rezando todas as noites pela mesma coisa, um abraço, um pedido de perdão, um sinal de que Lucas ainda estava vivo. Quando ela entrou no templo e viu Sofia correndo feliz, algo dentro dela se mexeu. Não era inveja, não. Era uma certeza quietinha, como uma voz sussurrando: se Deus fez isso por essa criança, Ele pode fazer por você também. Naquela noite, durante a oração, Dona Maria se ajoelhou no chão de madeira, já gasto pelo tempo e pelos joelhos de tantos outros que, como ela, haviam derramado ali suas lágrimas. As irmãs a rodearam, colocando as mãos sobre seus ombros, e ela sentiu uma paz que não experimentava há anos. Não houve gritos, não houve sinais no céu. Só uma calma profunda, como se alguém tivesse tirado um peso imenso de suas costas. Senhora, o Senhor ouviu seu clamor, disse a irmã que liderava a oração, com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Dona Maria voltou para casa naquela noite com o coração mais leve, mas ainda sem respostas. Até que 3 dias depois, enquanto varria a calçada em frente à sua casa, ouviu um barulho de passos hesitantes vindo da rua. Quando levantou os olhos, não acreditou no que via. Um homem magro, de barba por fazer, olhos fundos, mas com um brilho de reconhecimento que ela jamais esqueceria. Mãe, a voz estava rouca, quebrada. Eu voltei. Lucas estava ali, vivo. Não era mais o menino que ela lembrava, mas era ele. E nos braços daqueles dois, ali mesmo, no meio da rua poeirenta, aconteceu outro milagre, o perdão. Não houve palavras bonitas, não houve sermões. Só lágrimas, apertos de mão e a certeza de que Deus, mais uma vez, havia agido no tempo certo. Quando eles entraram juntos no templo no domingo seguinte, a congregação inteira se levantou, não em espanto, mas em gratidão.
Porque ali estava a prova de que Deus não só cura o corpo, como havia feito com Sofia, mas também restaura famílias, como fez com Dona Maria e Lucas. E cada testemunho assim só fortalecia a fé daqueles que já criam e abria os olhos dos que ainda duvidavam. Eu pensei que estava perdido para sempre, confessou Lucas, segurando a Bíblia que o pastor lhe entregará. Mas Deus usou até meus erros para me trazer de volta. Ele não desistiu de mim. E assim, a igreja continuou sendo um farol. Não porque suas paredes eram bonitas ou seus corais afinados, mas porque dentro dela, pessoas comuns experimentavam o sobrenatural todos os dias. Não eram milagres barulhentos, nem sempre vinham com luzes ou vozes do céu. Às vezes eram só um coração que se aquietava, uma família que se reconciliava, uma vida que voltava a ter sentido. Porque no final das contas, o maior milagre não é Deus mudar as coisas à nossa volta, mas Ele mudar nós por dentro. E isso só a congregação cristã no Brasil, e qualquer lugar onde o Espírito Santo age, pode testemunhar. Naquela mesma semana, enquanto Lucas ainda se maravilhava com a misericórdia que havia recebido, uma irmã chamada Marisa chegou à igreja com o coração pesado. Ela havia perdido o emprego há meses, e apesar de orar todos os dias, a desesperança começava a bater à sua porta. As contas se acumulavam, e o medo de não conseguir sustentar os 2 filhos pequenos a deixava acordada à noite. Na reunião de oração, ela não teve forças para esconder as lágrimas. Uma irmã ao seu lado, sem dizer uma palavra, segurou sua mão com firmeza. O pastor, ao ver seu pranto, apenas sorriu e disse: "Irmã, Deus não esquece dos seus. Às vezes, Ele só quer que a gente confie um pouco mais." Naquela noite, Marisa voltou para casa com uma paz que não fazia sentido. Não havia dinheiro na conta, nem proposta de trabalho, mas algo dentro dela havia mudado. Ela dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. 3 dias depois, enquanto arrumava a casa, o telefone tocou. Era uma antiga colega de trabalho, que há anos não falava com ela. "Marisa, lembra quando a gente trabalhava juntas na padaria? Pois é, o dono abriu uma nova filial e pediu para eu indicar alguém de confiança. Pensei em você primeiro." Ela não acreditou. O salário era melhor do que o anterior, e o horário permitia que buscasse os filhos na escola. Na primeira folga, Marisa foi à igreja com o coração transbordando. Não para contar o milagre, mas para agradecer. Porque ela sabia, não era coincidência. Era Deus respondendo não no tempo dela, mas no tempo dele. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem chamado Tiago lutava contra um vício que o consumia há anos. Ele já havia tentado parar sozinho, mas as recaídas eram sempre mais fortes. Até que certo domingo, arrastado pela mãe, entrou na congregação pela primeira vez. Não entendia muito das palavras do pastor, mas uma coisa o marcou. Jesus não veio para os que estão bem, mas para os que precisam de médico. Tiago sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. Naquela noite, depois da reunião, o irmão mais velho se aproximou e disse: "Filho, eu também já passei por isso. Se quiser, podemos conversar." Não foi fácil. Houve noites de luta, de suor e lágrimas. Mas Tiago não estava sozinho. A igreja o abraçou, orou por ele, e pouco a pouco, a força de Deus foi maior que a escuridão que o aprisionava. 6 meses depois, ele estava de pé, livre, e pela primeira vez em anos, conseguia olhar no espelho sem ver um prisioneiro. Essas histórias não eram exceção. Todos os dias alguém entrava na congregação cristã no Brasil com um fardo e saía com uma esperança. Não porque os problemas desapareciam como mágica, mas porque ali, entre irmãos que se amavam e um Deus que ouvia, o impossível se tornava possível. E assim a obra continuava. Não com alarde nem com propagandas, mas com vidas transformadas. Porque o verdadeiro milagre não é o que vemos, mas o que sentimos quando Deus toca o que estava morto e faz nascer algo novo. E isso, só quem já viveu pode entender. O milagre não tinha sido apenas a cura das feridas visíveis, mas a restauração da alma. Aquele homem, outrora acorrentado por vícios e desespero, agora seguirá adiante não como um sobrevivente, mas como uma testemunha. Suas mãos, antes trêmulas, agora seguiam firmemente a Bíblia que lhe fora entregue no primeiro dia em que cruzara aquelas portas. E seu coração, antes um deserto, florescia em gratidão. 1 ano depois ele voltaria à mesma igreja, não mais como necessitado, mas como quem traz pão para outros famintos. Ao ver um jovem nos bancos com os olhos baixos e o peso do mundo nos ombros, aproximou-se e sussurrou: "Eu também já estive onde você está. Mas aqui, Deus faz o que nenhum homem pode." O jovem olhou para ele, incrédulo, mas algo em seus olhos, uma luz que só quem foi resgatado das trevas reconhece, fez com que, pela primeira vez em muito tempo, ele permitisse que uma lágrima caísse.
porque o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas mudar quem somos nelas. A congregação não prometia soluções fáceis, mas oferecia algo mais profundo, um lugar onde Deus ainda fala, onde o amor é verbos e não apenas palavras, e onde cada vida quebrada pode se tornar um vaso de esperança. E assim a obra seguia silenciosa como o nascer do sol, mas inevitável como a maré. Porque quando Deus escreve uma história, Ele não apaga as cicatrizes, Ele as transforma em mapas para que outros encontrem o caminho de volta para casa. Lições que ficam. 1. O milagre começa quando paramos de buscar sinais e passamos a buscar aquele que os opera. 2. Ninguém se salva sozinho, a fé é um abraço coletivo. 3. Sua dor não é o fim, pode ser o solo onde Deus planta um novo começo.